Segredos do Cosmos. Desde a alvorada da humanidade até há poucos séculos, as pessoas na Terra pensavam que viviam no centro do universo. Para elas, o universo era apenas um vasto continente rodeado por águas, sobre um céu que era como uma abóbada salpicada de pequenas luzes. Agora sabemos que esta imagem do universo é falsa e que a realidade é diferente da percebida pelos nossos sentidos sozinhos. Ainda que o Sol pareça mover-se no céu de uma maneira regular, sabemos agora que ele é estacionário e que a Terra é que gira à volta dele. Mesmo pensando que as estrelas parecem minúsculas, sabemos agora que são tão grandes como o Sol. Embora o céu não pareça mudar, sabemos agora que nele existem milhares de milhões de galáxias e que foi formado por uma gigantesca explosão há cerca de 15 mil milhões de anos. Apesar de haver milhares de milhões de planetas, estrelas e galáxias no universo, há cientistas que afirmam que o universo nasceu de um vazio, que a seu tempo vai desaparecer no nada do qual nasceu. Estudar e explorar o universo é ainda a mais fascinante aventura de todos os tempos. Olhamos para o céu e damos conta da nossa insignificância e da nossa importância quando vemos que o nosso planeta não é mais do que um grão de areia perdido na vastidão do universo. No entanto, os homens, dada a sua inteligência, tentam compreender um universo que os faz sentir pequenos e insignificantes. O universo contém milhares de milhões de galáxias que lembram a nossa Via Láctea. Entre as centenas de milhares de milhões de estrelas que formam esta galáxia, há o Sol, um ponto pequeno e anónimo como todos os outros. Nove planetas em volta desta estrela vulgar. Só um deles é habitado: a Terra. O nosso planeta não tem nada de especial. Poucas horas depois, o Sol morrerá e tudo acabará. O Sol foi também estudado em pormenor durante as missões do Skylab em 1973. Os astronautas usaram um telescópio solar que nos mostrou o Sol como nunca fora visto. Tornou possível desenhar mapas pormenorizados da superfície solar e associá-los com o desenvolvimento das manchas e a subsequente atividade solar. Sabe-se que o desenvolvimento dessas manchas e as explosões não são contínuas. Pelo contrário, a atividade do Sol segue um ciclo regular de 11 anos, o último dos quais alcançou o seu máximo em 1980. O satélite SolarMax foi lançado em fevereiro de 1980 para estudar o Sol durante a sua atividade máxima. O satélite foi utilizado como parte de um grande programa internacional. Nele participaram mais de 400 físicos de 17 países. O SolarMax avariou-se e foi reparado pelos astronautas durante a 10ª missão do vai-vem em abril de 1984.
Os soviéticos estudaram também o Sol, usando satélites da série Prognoz e equipamentos a bordo das estações espaciais Salyut e Mir. Os milhares de milhões de estrelas que formam o universo são mais ou menos como o Sol. Quando são geradas, queimam hidrogênio, tal como o Sol. E quando o combustível se esgota, envelhecem e morrem. No final da vida, as estrelas tornam-se vermelhas e incham. É por isso que lhes chamam gigantes vermelhas. O mesmo acontecerá ao Sol. O melhor exemplo de uma gigante vermelha é a estrela Betelgeuse, que podemos ver com os nossos próprios olhos na constelação de Orion. Nem todas as estrelas vivem e morrem da mesma maneira. As maiores estrelas abatem-se sobre si próprias antes de explodirem como supernovas, formando enormes nuvens de gás. Os chineses foram os primeiros a registrar uma explosão dessas em 1054. Viram uma estrela nova e brilhante aparecer no céu. Quando ela explodiu, criou uma imensa nuvem de gás, agora designada por nebulosa do Caranguejo. Quando as estrelas explodem dessa maneira, o hidrogênio e o hélio combinam-se para produzir elementos químicos como o cobre, o oxigênio, o ouro e o urânio. Por vezes, uma supernova gera um núcleo pequeno, mas extremamente denso, que gira a velocidades extremamente altas. O efeito pode ser semelhante ao do Sol, concentrado numa esfera de menos de 30 km de diâmetro. A pressão é tão grande que os protões e os eletrões são esmagados e transformados em neutrões. As estrelas de neutrões podem girar tão depressa como 30 vezes por segundo e irradiar raios X suficientemente fortes para tornarem a enorme massa num farol espacial ou pulsar. Sob certas condições, a força da gravidade de uma estrela é tão intensa que ela continua a desabar sobre si própria até impedir que a luz se escape. Torna-se num buraco negro. Paradoxalmente, quanto mais matéria um buraco negro devora, mais se abre e mais pequeno se torna. Os buracos negros são invisíveis. São detectados indiretamente pela observação da radiação da matéria que estão a devorar. O interior de um buraco negro é diferente de tudo quanto existe em qualquer outra parte do universo. As leis da física são aí levadas ao extremo. Para compreender o que acontece no céu, temos de observar e escutar. Os nossos olhos só nos permitem ver uma fração do que está a acontecer. A única maneira de decifrarmos todas as maravilhas que não podemos ver é estudar os diferentes tipos de ondas no espaço. Para além da luz visível, do vermelho ao azul, há as ondas de rádio, as do infravermelho, as do ultravioleta, os raios X e os raios gama com origem nos corpos celestes.
toda uma nova espécie de astronomia com novos instrumentos foi necessária para revelar este aspecto do universo. A primeira fonte de raios X foi detectada em 1962 na constelação do Escorpião. No entanto, só em dezembro de 1970 foi lançado um satélite especialmente desenhado para observar as fontes de raios X. O lançamento fez-se numa antiga plataforma petrolífera italiana ao largo do Quênia. O satélite recebeu o nome de Uhuru, ou Liberdade em Swahili. Descobriu algumas fontes de raios-x. Uma delas, localizada na constelação do Cisne, era uma estrela gigante que estava a ser engolida por um buraco negro. Outros satélites desenhados para estudar os raios X foram lançados bem depressa. O Einstein, lançado em dezembro de 1978, era 10 vezes mais pesado e tinha uma precisão 500 vezes maior que o Uhuru e forneceu as primeiras imagens de corpos celestes na faixa dos raios X. A cerca de uma dezena de satélites seguiram o Uhuru. Os europeus construíram um satélite, o ExoSat, e usaram um foguete Delta americano para lançar em maio de 1983. Estes diferentes tipos de satélites tiveram um papel essencial no desenvolvimento da astronomia, uma vez que os raios-x do espaço não atravessam a nossa atmosfera e não podem ser captados na Terra. Isto foi apenas o princípio. Estão a ser desenvolvidos satélites de observação de raios-x mais aperfeiçoados. Os investigadores têm ido ainda mais longe nos seus estudos de raios-x de alta energia. Construíram satélites que têm podido detectar as fontes de raios gama. Esses raios contêm a máxima energia que pode ser detectada com origem no espaço. Lançado em 9 de agosto de 1975, o satélite europeu COS-B esteve em funcionamento durante perto de 7 anos. Descobriu fontes numerosas de raios gama. Uma dessas fontes situa-se no centro da nossa galáxia e parece ser um buraco negro. A radiação ultravioleta é outro tipo de ondas com origem nos corpos celestes. Os raios ultravioleta são também detidos pela atmosfera e os satélites são necessários ao estudo desse aspecto da astronomia. O satélite americano Copérnico foi lançado em 1972 e funcionou durante mais de 9 anos. Criou as fundações para o estudo astronómico dos raios ultravioleta. Em 1978 foi lançado um satélite internacional capaz de observar fontes mais fracas e mais distantes. Em geral, as estrelas mais jovens e mais quentes são as que mais irradiam no ultravioleta. É por isso que as imagens no ultravioleta podem revelar fenómenos ligados à formação de estrelas nas galáxias. Esses telescópios satélites podem também fornecer uma análise química dos vários corpos celestes que podem ajudar os investigadores a compreender os mecanismos que determinam a formação de diferentes elementos químicos.
telescópios na Terra só podem captar um pouco da radiação ultravermelha do espaço, mas os satélites não são prejudicados pela camada atmosférica. O satélite IRIS foi sem dúvida o que obteve resultados mais espetaculares nesta área da astronomia. O projeto foi um esforço cooperativo entre a Holanda, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. O satélite foi lançado em janeiro de 1983 da base de Vandenberg, na Califórnia. Durante um ano inteiro, varreu os céus, detectando as fontes da radiação infravermelha. O IRIS fez muitas descobertas, incluindo a detecção de que poderiam ser planetas em torno de outras estrelas. Os satélites lançados durante os últimos 25 anos e usados nesses estudos permitiram-nos reunir um conjunto de informações que complementa o trabalho dos teóricos e que muito melhora a nossa compreensão do universo. No começo dos anos 20, o americano Edwin Hubble tentou provar que o universo era idêntico em todas as direções e que as galáxias menos luminosas estavam mais longe. Observou que quanto mais longe estavam as galáxias, mais avermelhadas eram. Este fenómeno, explicado pelas leis da física, mostra que os corpos celestes estão a afastar-se de nós e que o universo é como um balão que está continuamente a ser cheio. As dimensões do universo e a rapidez da sua expansão permitem-nos concluir que uma explosão o criou há 15 mil milhões de anos. Esta teoria é conhecida como o Big Bang, o grande estouro. Agora que sabemos como o universo começou, temos de descobrir como ele acabará. Alguns cientistas afirmam que o universo continuará a expandir-se até que gaste toda a sua energia. Outros afirmam que as galáxias voltarão ao seu ponto de origem e produzirão outra explosão cósmica. Outros sustentam que o tempo e o espaço se abaterão num ponto matemático sem dimensão, semelhante àquele do qual partiu a explosão inicial. É a teoria conhecida como a do Big Crunch, o grande aperto. De momento, estas discussões são reservadas aos físicos teóricos. No entanto, já existe um instrumento que, eventualmente, nos poderá permitir desvendar as origens do universo. Esse instrumento, o Telescópio Espacial Americano, será suficientemente poderoso para permitir ver para além dos limites atuais do universo. É semelhante aos usados nos nossos melhores observatórios terrestres. Uma vez em órbita, beneficiará do facto de estar acima da atmosfera terrestre. Infelizmente, o seu lançamento teve de ser adiado por causa do acidente do Challenger. Espera-se que em março próximo esteja a girar em torno da Terra, a fazer um exame pormenorizado de todo o universo, sem a interferência da atmosfera terrestre. Poderá distinguir corpos celestes a 15 mil milhões de anos-luz da Terra, nos confins do universo. Mesmo que o telescópio ajude os teóricos a responder a algumas velhas perguntas, é provável que lhes forneça também novas questões a responder.